desconstruir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 2. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 talentos lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais ainda, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, nós paramos um pouco na nossa celebração de rezar, de cantar, para a gente poder escutar aquilo que Deus quer nos falar. Deus é aquele pai, aquela mãe tão bondoso que gosta de reunir os seus filhos, primeiro para lhe dar uns conselhos, para ajudar com a sua palavra, e depois ele nos dá também a sua comida, através da Eucaristia. Então nós queremos parar um pouco para ouvir o Senhor falar. Jesus acabou de contar para nós aquela parábola dos talentos. Um recebeu 5 talentos, produziu mais 5. Outro recebeu 3, lucrou mais 3. Um recebeu 1, diz: eu recebi tão pouco aí, então eu não...
Não fez nada, não lucrou nada. Mas além disso, Deus nos fala também através da vida. Não é só através da Bíblia. E nós temos aqui na nossa frente 3 grandes acontecimentos hoje. E queremos parar um pouco para ouvir o que Deus nos fala através desse acontecimento. Primeiro, hoje é a 4ª Jornada Mundial dos Pobres. Segundo, hoje é dia de eleições aqui no Brasil. É importante ou não, gente? É importante. O que será que Deus nos fala com isso? E sexta-feira, dia 20, alguém lembra o que é dia 20? O dia da consciência negra. Será que Deus não nos diz alguma coisa? Agora deixa eu explicar um pouco para o povo italiano que está me ouvindo neste momento. O Evangelho ci parla dei talenti. Una persona ha ricevuto 5 e ha prodotto più 5, un altro 3 ha fatto più 3, un altro ha ricevuto uno solo, lui ha detto boh, questo è poco e non ha prodotto niente. Ma noi vogliamo anche sentire la parola del Signore attraverso la vita. E quindi noi in Brasile celebriamo 3 grandi momenti. Il primo che anche voi in Italia celebrate oggi, che è la 4ª Giornata Mondiale dei Poveri. Ma qui oggi anche abbiamo le elezioni per i sindaci e i consiglieri comunali. E dopo, anche il prossimo venerdì, il 20, qui in Brasile celebriamo la giornata della gente nera contro il razzismo. Será che il Signore non ci dice niente con questi fatti? Será che Deus não nos diz nada através desses fatos? Vamos tentar de ver o que o Senhor nos fala através disso. Foi o Papa Francisco que instituiu 4 anos atrás a 4ª, hoje estamos já depois de 4 anos, 4ª Jornada Mundial dos Pobres. No mundo inteiro, a Igreja Católica celebra hoje a Jornada Mundial dos Pobres. Aqui no Brasil tem pobre? Ho guardato se qui in Brasile ci sono poveri, tutti hanno dato risata. E aqui nessa igreja tem rico? Levante o braço quem é rico aqui dentro. Tem dinheiro de sobra? Ah, bom. Mas não estou falando rico de fé, não. Rico de dinheiro. Não, porque se a senhora é tão rico assim, nós podemos conversar um pouco, né? Todos vocês são pobres, todos nós somos pobres aqui. Só que tem vários níveis de pobreza. Tem gente mais pobre ainda do que vocês que estão aqui. Tem ou não tem? Não sei se vocês ouviram pela televisão, oficial, pelo IBGE, no Brasil tem 50 milhões de pobres passando necessidade. Não é pouca coisa, viu, gente? E além disso também tem 13 milhões vivendo numa pobreza extrema. O que é vivendo numa pobreza extrema? O próprio IBGE fala que vive com R$150 por mês. Pode? Ci sono 13 milioni di brasiliani che vivono con 30-50 euro al mese. E 50 milioni di poveri e 13 milioni che vivono nella povertà estrema. Por isso que o Dia Mundial dos Pobres nos convida para a gente parar um pouco
Parar um pouco. Deus quer que nós paremos um pouco para refletir sobre esta realidade. Será que está certo, gente? Aquilo que tem muitos católicos que pensam: olha, hoje eu vim aqui para agradecer a Deus, louvar a Deus, rezar a Deus, não quero saber dessas coisas. Está certo isso? Não, não está certo. Porque Ele que está aí na Eucaristia, o sinal da presença dEle, Ele primeiro sofre ao ver os seus filhos sofrendo e passando necessidade. Você acha que um pai e uma mãe não sofrem a ver o seu filho passando fome, não tendo onde morar, morando na rua? Você acha que um pai e uma mãe gostam disso? Ou não? Gosta ou não gosta, gente? Não, e Deus não gosta disso. Por isso que quando tem católicos que vão na igreja, nós vamos lá louvar, vamos rezar a Deus, e não sente esta dor, sofrimento desse pai que sofre com seus filhos que sofrem. Como é que esse pai diz: mas você não me ama, não quer me bem? Que adianta você ficar me louvando, batendo palmas, amém, aleluia, e não olha para o seu irmão que sofre, que passa fome, que passa necessidade? Essa é a primeira coisa que o Papa Francisco quer colocar na nossa mente, no nosso coração. E na sua mensagem no Dia Mundial dos Pobres, ele diz assim, que a oração e a solidariedade com os pobres e enfermos são inseparáveis. A oração e a solidariedade com os pobres são inseparáveis. Na medida que você reza, você se aproxima do coração de Deus e você sente o coração de Deus bater e sofrer por tantos irmãos que passam necessidade nesse país e no mundo. Gostaria de fazer mais uma perguntinha para vocês. Se perguntaram alguma vez, nesse Brasil imenso, por que tem tanta gente passando fome? Por que tem tantos pobres? Será que esse Brasil é pobre, que não tem comida para dar para todo mundo? Será que o nosso Brasil é pobre? Ou não? De acordo com a sua opinião, por que existem 50 milhões de brasileiros pobres e mais de 13 milhões vivendo na pobreza extrema? Por que esta realidade? O que vocês pensam? Não é porque tem muito vagabundo que não quer trabalhar, então é todo mundo pobre? É assim? Não. Não, porque o bolo está mal repartido. O bolo, que é a grande riqueza do Brasil, alguns se apoderam da maior parte. E nós temos um grupinho muito rico. E a maioria do povo tem que repartir o restinho que eles deixam para todos nós. Por isso que existe tanta pobreza e tanta miséria. O que faz tudo isso é uma política de partilha, uma política que sabe olhar para os mais pobres, necessitados, e poder repartir a grande riqueza que o Brasil tem. Não adianta eu falar, não quero saber de política, não quero nem saber. Hoje nós temos as eleições. Aqui nós não falamos de partidos políticos, não falamos nada disso, mas queremos falar da política de Deus. A política de Deus é pão para todo mundo, moradia para todo mundo, trabalho para todo mundo. E o Papa Francisco fala de 3T, já ouviram falar? Ele fala de 3T. 3T. Trabalho, alguém sabe? Trabalho. Depois, teto, casa
Todo mundo deve ter o teto, deve ter a casa para morar. Terra. Terra. O Brasil não tem terra para o brasileiro trabalhar? O que está queimando a Amazônia, o Pantanal e tudo mais? São os pobres, são os índios que estão fazendo isso? Eles acusam os índios que fazem isso. São esses ricaços que querem cada vez mais. E impede que o trabalhador sem terra que está lutando para ter um pedacinho de terra e poder trabalhar, e começa a dizer que esses trabalhadores sem terra que lutam pelo direito à terra, porque a terra é de Deus, não é de quem tem dinheiro. A terra não é de quem tem dinheiro. A terra é de Deus, e Deus fez essa terra para todos os seus filhos. É verdade ou não, gente? E luta por ter um pedaço de terra para trabalhar. Por isso que nós que somos companheiros de Jesus de Nazaré, não podemos ficar de braços cruzados, com a cabeça fechada diante do irmão que sofre. E muitas vezes condenamos estes que lutam para ter um teto, ter uma casa para morar, ter uma terra para trabalhar. É justo. Agora, nessa época de pandemia, enquanto um dos melhores hospitais, o povo não tem onde cair morto. É fácil dizer àquele que está lá em Brasília: vocês têm que lutar contra o vírus. Não pode ser o Brasil. Você ouviu falar isso? Um país de maricas. Já ouviram falar isso? Tem que lutar contra o vírus. Tem que ser homens que lutam contra o vírus. É fácil ele falar isso quando ele tem médicos 24 horas por dia nos melhores hospitais de Brasília, e o povo não tem nem um lugar na Santa Casa onde possa ser atendido. Por isso que a quarta jornada mundial dos pobres, nós não podemos ficar só em teoria, temos que ver a realidade, ouvir o que Deus nos fala com tudo isso. E Deus nos diz para todos nós abrirmos a cabeça. E o Papa Francisco colocou como lema, nesse Dia Mundial dos Pobres: estende a tua mão ao pobre. Estende a tua mão ao pobre. Aquele que o povo faz com muita generosidade. Eu já contei para vocês que aqui nós temos, logo aqui depois, descendo ao oratório, a Casa dos Pobres, que serve diariamente 100 e mais de 100 marmitex todo dia. E quem que traz essa comida? É o povo pobre, simples, trabalhador. O povo é muito solidário. Ele ajuda, estende a mão ao pobre. E vocês sabem muito bem, aqui na comunidade também vocês têm muito exemplo de pessoas que trazem, que ajudam os pobres. Isso é muito importante, diz o Papa, mas nós não podemos ficar só nisso. Ajudar sim que tem fome, mas lutar para que possa acabar a pobreza e a miséria nesta terra. É por isso que hoje eu disse para você o segundo acontecimento, o dia das eleições. Acho que muitos de vocês já votaram, muitos vão votar ainda. Nós temos um instrumento extraordinário nesta época de eleições para escolhermos essas pessoas que realmente estão do lado dos pobres e dos pequenos. Somente assim que nós podemos mudar as coisas no Brasil. Eu não gosto muito quando o pessoal fica falando mal de políticos. Parece que todo político é ladrão, que todo político não presta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem políticos mesmo que é ladrão, tem político que não presta, mas tem políticos bons. Viu, gente? É vocês que me ouvem lá em casa. Tem político bom, que luta pelos pobres, pelos trabalhadores, pelos sem terra, pelos sem teto. Esse povo sofrido tem sim, gente.
é se nós votarmos nele que as coisas mudam. A terceira coisa que eu queria lembrar para vocês, sexta-feira, dia da consciência negra. Olha, gente, aqui no nosso Brasil é uma vergonha aquilo que está acontecendo muito por aí, esse racismo contra os negros. É só ver esta realidade que acontece, seja em termos de trabalho, de salário. Você veja quantos negros tem lá no parlamento, lá em Brasília. Quantos negros tem? Governadores, prefeitos. Mas por que nós não votamos em negros? E tem gente boa entre os negros. Tem gente que é contra as cotas, mas as cotas que existem no Brasil é uma justiça que se faz em cima de uma injustiça que se cometeu aqui no Brasil. É um direito para nós termos justiça. Olha, aqui a gente poderia falar muitas coisas, né? Mas nós temos o tempo reduzido. Simplesmente eu queria lembrar isso, como Deus nos fala. Deus nos fala. Vocês estão lembrados aquela expressão que nesta época de luta dos negros, do negro contra toda forma de racismo, aquela expressão bonita, vidas negras importa. Já ouviram falar essa frase? Vamos repetir todo mundo. Vidas negras importa. E como importa? E para terminar, pegando a parábola de Jesus, todos nós podemos fazer alguma coisa para que as coisas mudem. Mas alguém fala, mas o que posso fazer? Não tenho nada, não tenho condições. Olha, alguém recebeu 5 talentos, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Mesmo que recebeu 1 talento, você tem que dar de acordo com o seu talento, diz o Evangelho. Aquele da parábola, ele pensou, recebi 1 talento, então não vamos enterrar e acabou. Não, Senhor, Jesus diz para nós, você é importante, todos vocês são importantes, todos vocês que estão aqui. Mas eu não tenho estudo, não tenho emprego, não sei isso, aquilo, não importa. Você é importante diante de Deus e você deve colocar os seus talentos a serviço dos seus irmãos, a serviço da justiça e da vida em plenitude para o seu povo. Tudo bem, gente? Olha quantas coisas Deus nos fala, né? Vamos guardar no nosso coração e procurar realmente caminhar com essa luz que Deus manifesta para todos nós.